Ó, o videozinho que a gente vai ver é Blue Dragon, o filho feio de Akira Toriyama, do canal Qualquer Coisa. Real para cada anime com designs do Toriyama que tem Dragon no nome, eu teria R$ 3. Não é muito, mas é estranho que tenha acontecido 3 vezes. O cara gosta de dragão. Mencionar o nome de Blue Dragon invoca duas coisas. Pessoas que vão apontar e dizer: olha, são os designs do Akira Toriyama, o cara de Dragon Ball. Ou então, especialmente se tiver um brasileiro fã de dublagem por perto, vão lembrar da terrível dublagem de Miami que nos assombrou por aqui. E meio que é só isso. Assisti. As pessoas até lembram da série, mas não exatamente. Porque as conversas nunca vão além de: ah, é, Blue Dragon. Vai lá, passou então, no SBT, assim. né? Blue Dragon surgiu primeiro como um RPG exclusivo pro Xbox em 2006, como resultado das mentes criativas de Hironobu Sakaguchi, famoso aí por um tal de Final Fantasy. E claro, com o design de personagens e criaturas do Akira Toriyama, que dispensa apresentações. O Square Dream Team, como eles eram conhecidos desde a criação de Chrono Trigger, no qual os dois também trabalharam juntos, estava querendo justamente criar o próximo Chrono Trigger, no sentido de ter mais um JRPG cheio dos elementos que caracterizam o gênero. Todos aqueles arquétipos de personagens, clichês, cenários e um mundo medieval mágico, tudo para os gamers terem mais uma franquia para se divertir, sem nenhuma grande pretensão realmente, só mais um projeto criativo. E aí é que tá. Blue Dragon nunca conseguiu chegar nem perto do sucesso das outras marcas dessas mentes geniais. Mas ainda assim ganhou uma adaptação para anime em menos de um ano depois do lançamento do jogo. Vendendo boneco. E que, por sua vez, também não se destacou nem um pouco entre os animes desse gênero. Então, como eu disse, raramente alguém comenta sobre a história, os personagens ou o universo criado para essa série. Só lembram de ser mais um anime do Toriyama, e no caso do Brasil, da possivelmente pior dublagem já feita na história. Parece que ninguém realmente se deu ao trabalho de conhecer e virar fã de mais um produto de mentes tão brilhantes. Então tem algo de esquisito aí, o que me deixou bem curioso para tentar conhecer melhor essa série. E foi conhecendo melhor ela que eu entendi exatamente o porquê de todo esse fiasco. Ixi. Eu joguei o começo do primeiro jogo. Né, se vocês viram quando eram crianças, a expectativa assim da criança, né? A crítica da criança não é muito grande, né? Então ela assiste qualquer coisa, né? Logo eu vi que o anime tomou um caminho bem diferente. Então nem compensa ficar querendo comparar os dois, não é a intenção. Mas tem alguns pontos interessantes que eu vou levantar mais pra frente. O universo de Blue Dragon tem o background clássico para RPG japonês. É um mundo criado pela luz em contraponto com as trevas. A série tem até uma bíblia, o Book of Beginnings, com um conjunto de lendas sobre essa origem e sobre pessoas importantes desde então, tipo os 7 Cavaleiros da Luz, que usaram uma magia muito específica para selar as trevas de uma vez por todas. É o genericão básico que o Dream Team queria que fosse. O elemento único para essa série são as sombras, que no jogo é explicado como magia mesmo, mas o anime escolhe simplesmente não abordar a origem disso. Essas criaturas têm hierarquia de poder, de maior ou pior qualidade, que podem surgir naturalmente nas pessoas ou ser induzido e tal. São essencialmente uma mistura de mons populares nesse estilo de anime com estandes de JoJo, no sentido de serem específicos para cada usuário, baseado na personalidade e características de cada personagem. Esse que é um boi, ele é chifrudo, baseado na... Inclusive, falando em JoJo, me incomoda muito que os mais importantes sejam simplesmente caras peladões e sarados, só trocando a cabeça do animal. Enfim, elas trocam socos, soltam raio lasers, tudo no padrão.
As crianças protagonistas no anime, mais pro meio dele, são reveladas como descendentes dos 7 cavaleiros originais e por isso herdaram as mesmas sombras dos antepassados. Do outro lado, a tecnologia desse mundo foi uma criação da humanidade para se defender desses usuários de magia, com medo de que um dia isso fosse usado contra eles. Isso nos jogos. O anime também não quer tocar nessa dicotomia clássica entre magia e tecnologia. Ele na verdade então, só até tem desrespeita essa ideia, já que muita gente tem sombra na série, especialmente todos os militares que são quem mais usam as máquinas de guerra. Então já dá pra ver um problema surgindo lá longe, né? Mas enfim, o exército de Grand Kingdom é o grande vilão da série, liderados pelo Nene, um ditador que é simplesmente mau e quer dominar Senhor Kaiô? Velho! o mundo por ser muito mal. Não tem tons de cinza ou lógicas distorcidas. O vilão é simplesmente Kaioshin, um personagem caso, que só que representa o mal cabeçudo. que precisa ser derrotado. E ele é tão mal que Mistura, sequestra de criancinhas Kaioshin e Frieza no coisinho, assim. sugar o potencial mágico delas, e usa isso como fonte de energia para as máquinas que ajudam ele a dominar o mundo. E aí os heróis querem acabar com tudo isso. Então, apesar de ser uma premissa bem simples, daria para tirar uma história boa fazendo algum esforço, mesmo que os conceitos fundamentais da ideia original do Falou que não se esforçaram, hein, que foi feito de qualquer jeito. Sakaguchi e Toriyama tenham sido completamente destruídos na adaptação em anime. Lá nos jogos o foco era mais em criar um novo universo fantástico, cheio de histórias próprias que enriqueceriam o interesse do jogador nessa nova ideia. Mas o anime preferiu focar mais na guerra e dominação global de um vilãozão malvadão. Pelo design, assim, do anime, pelo jeito dele, ele parece ser recente. Tem cara, assim, 2007, 2011. Eu não sei se ele falou a data do anime, mas tá com cara. A coisa que a gente vê no jogo é a Vila das Crianças sendo atacada por um Land Shark, supostamente uma das criaturas desse novo mundo. E aí você percebe que a vila é toda construída em plataformas suspensas, justamente porque lidar com esse bicho faz parte de viver nesse mundo. Tudo isso já ajuda a construir um universo bem legal, o tipo de coisa que me encanta nesse tipo de história. Depois as crianças descobrem que o Land Shark era uma máquina esse tempo todo, então tem alguma intriga misteriosa aí por trás, o que leva elas a ficarem cara a cara com o Nene, e esse desespero é o que fez surgir as sombras delas. E foi quando eu parei de jogar, porque eu fiquei frustrado em como nada disso tava no anime. Não literalmente o fato de não adaptarem os mesmos acontecimentos, foi o fato de terem tirado toda essa fantasia pra criar uma aventura genérica no meio de uma guerra, sendo que eles nem vão explorar direito todo o lado político dessa coisa. E aí, pra coroar toda essa versão pior, a gente ainda teve o problema da dublagem mal feita em Miami, com uma tradução porquíssima e atuações péssimas. Pode procurar qualquer compilado aí no YouTube, pode ver o vídeo do Nelson Machado explicando por que a dublagem de Miami ser um terror na indústria. É asqueroso demais pra eu querer perder. Eles não queriam apenas a luz, mas também a escuridão. O desejo deles foi atendido e a escuridão apareceu. O quê? O mestre de cavaleiros está vindo para esta aldeia? O que é o mestre de cavaleiros? Nossa, parece português de Portugal! Atendido e a escuridão apareceu. O quê? O mestre de cavaleiros está vindo para esta aldeia? De cavaleiros! O que é o mestre de cavaleiros? Por que você está tão entusiasmado? Isso não tem nada a ver com você. Essa machucou. Essa machucou mesmo. A minha bicicleta. Você realmente Gente, deveria olhar horrível. no Ju. Você deveria se preocupar mais comigo do que com essa lata velha que montou. Você foi rude dizendo isso. Eu vim porque estava preocupada com você. Quem pediu para você se preocupar? Acha que eu sou criança?
Na verdade, se você quer saber, eu acho que é. Nós dois temos a mesma idade, você lembra? Olha, Você lembra? Nossa, mas... Brasileiros em Miami, mais dublagem, isso. Eu acho que é brasileiro mesmo, cara. Só tá aparecendo um português de Portugal. Nossa, muito ruim, véi. Pelo amor de Deus. O que fizeram com esse anime? Ter tempo com isso aqui. Então sim. Ah, parece um pouquinho, Vi. Parece um pouquinho. Um do menino, principalmente. Um puxadinho de português de Portugal. Muitas Portugal. coisas contribuíram pro anime de Blue Dragon ser uma porcaria esquecível mesmo. Mas né, já que esse é um canal em que eu revisito essas séries que passaram na TV brasileira, tento tirar alguma coisa de bom de dentro delas, vamos lá né, já tô aqui. Talvez essa obra nem merecesse isso, mas spoiler, o final dela é realmente muito bom. Só a jornada até lá que não justifica. Cara, é o mal dos animes, né? Ou a jornada é muito boa e o final é uma merda, ou a jornada inteira é ruim e o final é bom. Olha só, que coisa. A série abre com a vila do Shu sendo atacada pelo exército de Grand Kingdom, logo depois da Zola ter chegado na cidade. Ela que até prefiro que então seja tudo parecia bom. ser um Nightmaster, Mas, se a jornada for boa, que é o que dura mais, né? Pelo menos te deixa bem feliz, aí o final você finge que não existe. Agora, se a jornada inteira é ruim, entendeu? Aí você já desiste no começo, né? a galera que enfrenta o Nene escolhe ficar neutra no conflito. Não é a cidade Oi, dela, Celso. então não é problema dela defender o povo ali. Isso é só pra provocar o Shu, perguntando o que ele faria se tivesse o poder pra isso. E aí coisas acontecem, o Blue Dragon se manifesta de dentro dele pra enfrentar os soldados. E aí vem a primeira pista pro que vai ser importante pro é Blue final da Dragon série, porque é o- mas que por 40 episódios você pode É o esquecer. dragão do protagonista, agora entendi. A única escolha que ele tem nesse momento é se aliar a Zola, já que Olha. tendo uma sombra, ele atrairia mais perigos pra vila dele. E coisas parecidas vão acontecendo ao longo dos próximos episódios, em que um por um dos membros dessa equipe vão se juntando à jornada da Zola, que tá a fim de derrotar o Nene. O Jiro já tava com ela, mas tem o backstory triste de personagem Ed dele. A vila em que ele morava foi vítima do exército, então ele entrou nessa jornada buscando vingança e tal. A Kluki, a amiguinha do Shu, vai com eles logo no primeiro episódio, porque ela se importa muito com a segurança do amigo. Eventualmente, ela também ganha uma sombra para participar dos combates. Ela vai ser o suporte do passarinho. time, protegendo, curando. A Bouquet é uma personagem Peituda. complicada. Ela começa só como alívio cômico e fanservice sexual. Atenção, ela tem só 12 anos. Ela é uma personagem burrinha, inocente, e a única qualidade Que a roupa dela positiva parece é de ter o maid. coração no lugar certo. Corta pra uma piada com os peitos dela. Vale ressaltar que essa personagem é invenção do anime, tá? Mais uma coisa pra gente odiar nele. Ela queria Claro, entrar na claro. equipe especificamente pra servir ao Shu. Só que graças a Deus todo mundo acha essa fantasia masculina do roteirista tão bizarra quanto eu. Então a turma foge dela. Só pra ela poder mostrar que tem um poder especial. Ficar invisível e stalkear a turma. Mas amigo. detalhe, ela tem que tirar as roupas pra isso. Lembrando, 12 anos. Felizmente, alguém lá dentro ainda tinha algum pingo de bom senso. Então, mais pra frente, eles reescrevem a personagem. Quando a Kluki chama ela de inútil, isso acaba tocando numa ferida. E aí, elas têm um momento pra desenvolver a amizade, virarem migas. E até que acaba sendo legal. Isso coloca a personagem num nível um pouco mais acima e faz ela essencialmente resolver todo o plot da série. Por isso que eu digo que só no finalzinho a série dá uma melhorada. Mas até lá a gente sofre, viu? E por último, o Maru Maru. Eu odeio o Maru Maru. Ele é o alívio cômico idiota, tarado pela Bouquet, piadas de acertei, né? peido e cocô na série. Eu vou escolher ignorar ele pelo resto do vídeo inteiro. Com
Conforme a gente avança por essa história, a gente vai vendo que a Zola não é durona à toa. Ela trabalhava pro exército de Grand Kingdom, mas traiu eles por não concordar com os projetos do Nene. Ela inclusive causou a cicatriz no rosto do General Log, o segundo vilão mais importante aqui. Essa backstory dela vai sendo revelada bem aos pouquinhos, flashback por flashback, e vez ou outra o Jiro acha as ações dela meio estranhas. Então fica no ar uma sombra de dúvida se ela é do bem ou não, já que ela é bem neutrona nos combates. Não tá necessariamente se importando em salvar as pessoas e só quer derrotar o Nene. Ela Mas ao mesmo tempo ela também interessante. não é má ou escrota, já que ela cuida e se importa com a turminha. É uma dinâmica bem interessante e curiosa, o que faz dela a personagem que tem mais camadas na série. A turma até chega a enfrentar o Nene nesse primeiro arco da série, mas a sombra dele é tipo um Red Dragon e é forte demais pra eles. Então o segundo arco envolve a Zola querendo encontrar 7 páginas que foram removidas da Bíblia original, porque elas têm segredos perigosos sobre como aumentar o poder das sombras. São vários episódios de tentativas frustradas em obter essas páginas que estão com o Log, até que acontece aquela mudança no personagem da Bouquet, que invade a nave dele, estando invisível, e aí com a nova habilidade dela consegue copiar os pergaminhos que ele roubou. E aí tem mais vários episódios da turma decifrando os códigos, os enigmas, as charadas. E a cada nova página, cada sombra do grupo vai ganhando um boost de poder. Aqui vale destacar só o do Shu e do Blue Dragon, porque acaba sendo mais um foreshadow para a revelação do final da série. Os dois precisam enfrentar o mal dentro deles, porque toda sombra traz uma ligação com as trevas, fazendo aí um jogo de palavras com o termo em japonês para as duas coisas. Então eles derrotam o Shin Blue Dragon, o verdadeiro, mais dark, sério, escrito pelo Hideaki Anno, e isso aproxima o humano da sombra dele, porque até então não existia aquela relação entre protagonista e criaturinha que a gente geralmente tem nesses animes. E todo mundo vai passar por esse mini arco de treinamento com as páginas. Menos a Zola, que disse que já tinha o Killer Bat dela despertado antes da aventura começar. Então agora sim, a então parte tá do bom. RPG já Então bora. grindou bastante, hora de enfrentar o boss de novo. No meio da luta, o Killer Bat mostra esse poder despertado dele, o Shin Killer Bat, que bota uma pulguinha atrás da orelha do Shu, que junto àquelas suspeitas do Jiro faz a gente ficar cada vez mais suspeito de que a Zola tá escondendo alguma coisa. Mas não, ela manda um discurso bonito de protagonista antes de derrotar o vilão. Ela fala que o Nene buscou os poderes do jeito errado, que não tentou tornar o mundo um lugar melhor, e derrota ele. Só que, como qualquer boss de JRPG que se preze, ele tinha mais uma fase, só pro titular da série também poder derrotar ele e tal. Então beleza, a gente poderia terminar por aqui. Derrotaram o grande vilão malvadão, e que como não existe tons de cinza na série, o mundo estava em paz. Só que o Jiro tá suspeitaço, porque a Zola disse que a missão dela ainda não tinha terminado e saiu sozinha. Enquanto isso, os militares que sobraram sem o comando do Nene começaram a fazer umas milícias, umas nações meio nazistas aqui e ali, até que o General Log decide unificar todo mundo pra parar com isso, porque até o novo cara mal acha fascismo zoado, veja só. E aí, tendo posse das 7 páginas lá, ele diz ao mundo que vai trazer uma nova era de paz, se livrando das sombras e de quem defende elas. O cara é só um fascista um pouco mais carismático que o outro. Então ele convence pessoas de que a ideologia dele é melhor. É uma pena que o anime não aproveita essas questões. Só joga na tela e tchau. Então, tendo dado motivo para as crianças enfrentarem ele, numa das lutas ele manda um: peraí, vocês estão achando que a Zola é uma das descendentes igual vocês? Não, o Killer Bat dela é uma das sombras artificiais do nosso exército. Então pronto, finalmente a prova que a gente precisava de que a Zola tá escondendo alguma coisa da turma. Ela quis derrotar o Nene, que era o vilão, beleza. Mas só porque batia com o plano pessoal dela. Capturar o ETzinho que ficava no ombro dele, porque essa coisa é o real último descendente que falta, não ela.
E aí, com todas as sombras despertadas, ela poderia desfazer o ritual que selou as trevas no passado. Então é hora do clichê clássico de reunir heróis e vilões para enfrentar um vilão ainda pior. Melhor ainda porque é um ex-amigo que trocou de lado. E o anime quer tanto que a gente compre essa ideia, que ele passa vários episódios reapresentando esses caras maus como anti-heróis. O que finalmente traz uns tons de cinza pra série. Esse é o final melhor que a chatice do começo. O Andropov fica apaixonadinho pela Kluke e começa a desobedecer às ordens militares dele. Só que o general Nossa, eu nem achei fica que essa bravo. menina ia ficar protagonista. Fala que ele é só uma criança, então acontece. E aí pede pro outro mais velho cuidar dele. E esse mais velho, que até agora era só um autoritário escroto, começa a sorrir e chama a criança de amigo, tratando praticamente como o irmãozinho Parece dele. 18. Rola toda uma ginástica mental aqui. Só que, né, a turma se reúne no novo Naziquistão pra se aliar a esses anti-heróis. Pô, anime, assim não dá pra te defender. A Zola, desde o início, já era a personagem mais interessante por trazer um pingo de complexidade em meio a um monte de personagens sem sal. E agora ela se concretiza como a melhor personagem da série mesmo. O plano dela era chegar nesse ponto, em que todas as sombras tinham sido despertadas. Mas ela nunca forçou nada ou foi desleal com alguém. Ela realmente só ajudou cada um a conseguir o poder que eles queriam. Ela é a definição do alinhamento verdadeiramente neutro, que é um tipo de vilão bem difícil de ser bem escrito. Ela acredita que tem uma história além do que a Bíblia floreou e contou. Se a luz surgiu em algum momento para criar o universo, significa que logo antes deles, quando era tudo trevas, era o estado neutro, antes de existir bem ou mal. Por isso ela nunca tomava lado nos combates, só parecia ser do bem porque coincidia em derrotar a representação do mal nessa história. Então ela não se considera uma amiga do grupo, mas também não é uma inimiga. Só que aí, né, acabou de ofender o poder primordial dos animes infantis, recusou a amizade. E eles têm uma luta incrível, em que ela vai derrotando um por um, tendo uma conversa sentimental sobre como eles evoluíram os pontos fortes individuais. E o mais legal é que se você assistir a série inteira sabendo dessa visão dela, já tava tudo lá. Depois reassiste esse vídeo desde o começo e presta bem atenção na minha escolha de palavras para cada cena com ela. A Zola só lutava quando algo impedia ela de conseguir o que ela queria, que por pura conveniência bateu com a intenção dos heróis. É ou não é a melhor personagem da série? E aí o Blue Dragon recebe uma chance de derrotar as trevas quando ele fica livre, ganhando pernas e tal. É meio esquisito. Mas essa liberdade dele vem ao consumir o Shu, prendendo quem prendia ele. E aí tem um discurso bonito de que liberdade não serve pra nada se a pessoa com quem você quer compartilhar isso não tá segura. Quem diria que as trevas são realmente do mal, né? A Zola, nessa coisa de ficar em cima do muro, acabou criando um monstrinho horrível que engoliu ela quando cresceu demais. Ainda bem que é só ficção, porque esse anime se esforça muito pra não aprofundar nenhum tema sério do mundo real. É um final muito bom pra uma série bem mediana. Mundo acabando, poder da amizade, final boss de JRPG com vários estágios pra ser derrotado. Só que pra selar as trevas, mais uma vez, todas as sombras precisam ser seladas juntas, igual os cavaleiros fizeram na lenda. Tiveram até coragem de deixar a Zola não se arrepender do que ela fez, mas escapa um sorrisinho quando ela reconhece como Shu cresceu. Então, o mundo foi salvo. Cada um pode seguir o seu caminho pessoal pós-série. Inclusive o general nazi do Naziquistão. Porra, anime, você chegou tão perto de passar uma mensagem legal? Mas piadas à parte, eles sabem disso. A segunda série de Blue Dragon é justamente sobre o mundo resistindo aos avanços do exército tem mais, do Logi. então? Mas eu já bati minha cota de Blue Dragon pra vida. Não vou assistir mais 50 episódios disso. Caralho, e ainda é longo. Meu amigo. Então, no final das contas, o anime até que é assistível. Não é nenhuma masterpeça cheia de coisas a se elogiar, mas não é ruim.
com certeza tá no top 3 séries Dragon do Toriyama. Só não vou dizer qual a colocação. Minhas duas maiores Tem críticas três, a essa tá com produção certeza são, no top primeiro, 3. ter que aguentar 40 episódios mais ou menos pra ter só uns 10 bons. Não dá. A versão dessa história nos jogos parece muito mais interessante, com um mundo mais rico e que talvez tivesse melhorado o anime no geral. Deixaria ele ser uma coisa mais única e memorável, sei lá. O que se liga ao segundo ponto. Eu adoro quando animes infantis tentam trazer mensagens mais sérias nas entrelinhas. Toda essa questão de um mundo em guerra, das alusões ao fascismo, tudo isso é bem legal, mas só quando é bem explorado. Jogado do jeito que foi é puro desperdício. Então, sinceramente, modéstia completamente à parte, eu acho que esse vídeo tem tudo que você pode querer de Blue Dragon pra sua vida. Se de alguma forma você se interessou em assistir ou jogar os jogos, que deve ser melhor, eu não diria que vale a pena fazer isso. Se você quer uma experiência JRPGística com dragões do Toriyama, se faça o favor de ir atrás de Dragon Quest. Ou seja, eu resumi aí a história do anime pra vocês não terem que assistir. Mas a melhor parte do anime é essa menina aqui, né? Que ela, tipo, durante o anime ela é neutri. E daí, depois a gente descobre o plot dela no final. Então, é uma trufinha no meio do anime, tá ligado? Bom, eu nunca assisti, né? Eu nem sabia que existia. Pra mim, o Akira só tinha feito Dragon Ball, tá ligado? Não tinha nem ideia que ele tinha outros dois animes. Tirando toda a baboseira, né, que tem no meio aí do personagenzinho lá, alívio cômico, da outra lá, peituda, parece ser interessante. Parece ser bem legal. E também ele não aborda nada muito profundamente, né? É uma coisa mesmo mais infantil, né? Tipo, toma aqui as lutas. Toma aqui. E é isso. Mas, né? Não que eu vá assistir. Pra mim, só o videozinho aqui já tá bom já. Ainda mais com uma dublagem ruim. Apesar que tem um legendado, né? Mas aí não. Preguiça.